Um processo terapêutico, normalmente ele está envolvido num processo de autoconhecimento. Se você quer passar por um processo terapêutico, você tem que se autoconhecer. Se Deus está fazendo um processo terapêutico com a gente, Ele está querendo que a gente se conheça. E será que Deus realmente tem isso na Bíblia? Tem essa preocupação com o processo terapêutico? Eu selecionei um texto, que é um texto que tem a ver com o que a gente até... É isso aí. Com o que a gente cantou, que está lá em 2 Crônicas. E nesse texto, Deus está falando para a gente, dizendo assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Deus está falando de cura, né? Deus está falando de cura. Alguém aqui precisa de cura? Alguém que está nos assistindo também precisa de cura? Amém, por isso. Mas nem todo mundo tem a noção de que precisa de cura, né? Interessante. Deus está falando aí da cura. Cura do quê, pessoal, que Ele vai curar aí? O que é que está lá escrito? Cura da terra. Cura da terra. O que é terra? Alguém sabe o que é terra? Quando Deus está falando de terra na Bíblia, Ele está falando do quê? Simbolicamente, Ele está falando de terra mesmo, Ele quer curar a terra que está estragada, a terra que a gente conhece, ou simbolicamente quer dizer alguma coisa? Fonte da riqueza, Ele quer te curar a terra. O que é a sua terra? Fonte de riqueza? Não, Ele está dizendo assim, terra tem a ver com o coração, né? O coração da gente está estragado. E quando Ele está dizendo coração, Ele está dizendo que Ele quer curar a sua mente. Mente tem a ver com terra. Então, quando Deus está falando de terra na Bíblia, e a gente vai ver isso, né? Quando Ele está falando de terra, Ele está falando dessa estrutura aqui, ó. Aí dentro fica a sua mente. Ela se situa no seu cérebro. Então, Deus está dizendo que Ele quer curar a sua mente. Agora, então, vou fazer a pergunta novamente. Quem aqui necessita curar a sua mente? Levanta a mão. Já melhorou, né? O pessoal já aumentou mais o número de gente. Mas ainda tem gente que acredita que não precisa de curar a mente, né? Quando a gente está falando de terra, a gente está falando da mente. Então, naquele versículo, Deus está falando de uma promessa. Ele quer trazer saúde, uma saúde mental, né? Ele está preocupado com a nossa saúde mental. A mente, a sua mente é uma máquina de criar realidade. E a gente vai entender, porque talvez algumas pessoas não levantaram a mão ainda. A mente, ela tem a capacidade de perceber o mundo de acordo com o que ela acredita. Necessariamente não tem nada a ver com a realidade, né? Com a verdade. Eu posso estar percebendo as coisas de acordo com os meus conceitos, com as minhas crenças, mas isso não quer dizer a verdade. Quer dizer? Não. Então, a minha mente pode mentir? Pode. A minha mente pode criar ilusão, pode criar uma fantasia, e eu vivo essa fantasia como se fosse uma verdade. Esse é o problema da mente. A estrutura mental foi criada por Deus de uma maneira perfeita, né? Aquilo que você coloca na sua mente, você termina acreditando naquilo como uma verdade, e vai fazer de tudo para que isso seja uma verdade. Até para manter, entre aspas, a sua sanidade, né? Você entende? Aí a gente avança um pouquinho e começa a ver algumas coisas que a mente faz. Você já se olhou no espelho assim? Você está lá magra, você se olha no espelho e você vê que você está gorda. Você está insatisfeito com você. Você, de repente, come muito e acha que não comeu nada. Não, comi nada, eu como pouco. E eu não sei porque eu engordo. A percepção nossa alterada cria uma noção de realidade falsa, né? E eu acredito nessa realidade. É assim que a gente trabalha, a nossa mente. É por isso que Deus está fazendo a promessa, né? De curar o quê? A nossa mente. Que a gente comece a perceber as coisas de fato como elas são de verdade, né? É essa a ideia.
Deus quer trabalhar a mente da gente. Vocês acreditam que Deus colocou lá na Bíblia uma passagem explícita sobre como trabalhar a mente? Porque ele está dizendo, olha, curar a terra. Aí vamos entender o que é terra. Terra é mente. Então vamos para uma passagem onde ele está falando de terra. Aonde Deus fala de terra, né? Ele fala onde? Eis que o semeador saiu a semear. Isso está lá em Mateus, não é isso? Marcos. E aí a gente pode abrir a nossa Bíblia em Mateus, que vai falar do quê? Da parábola do quê? Mateus 13, né? 13:3. Ele está falando de um semeador que saiu a semear. E nessa parábola ele está falando, se vocês, a gente vai avançar nessa palavra, ele está dizendo o seguinte: a semente é a quem? Palavra de Deus. O semeador, quem é o semeador? No caso aí, é próprio Deus, né, na parábola. E a terra é o quê? Quem é a terra que ele semeia? A semente. Quem? A gente? A mente. Ele está semeando a palavra dele aonde? Dentro da sua mente, dentro da minha mente. Então ele está dizendo o seguinte, quando ele está falando isso, ele está colocando a palavra do semeador, ele está dizendo o seguinte, não adianta só levar a palavra, tem que trabalhar o quê? A terra. Tem que trabalhar a terra, né? Porque quando você, não sei quantos aqui já mexeram com terra, pessoal? Alguém já mexeu com terra? Maravilha. Se quiser semear alguma vez, eu fiz uma horta, e aí tinha que mexer na terra, né? Vamos lá? Acho que não foi. Não está indo. Alguém pode dar passar? Quando a gente está mexendo com terra, a gente vai mexer com a terra. Eu, uma vez, fui fazer uma horta, e aí eu tinha que pegar a terra e trabalhar a terra, porque não adianta só jogar a semente, né? E nessa terra tinha cheio de pedras, torrões duros, e pedras mesmo. Então eu tinha que tirar as pedras, e os torrões eu tinha que amassar, né? Eu tinha que amassar para deixar a terra mais fofa, para você jogar a semente, e a semente... E quando tem espinho, é complicado a terra com espinho, porque você se machuca, né? Você tem que pôr uma luva, ter cuidado que você se machuca. Então eu preciso, quando eu estou falando de levar a mensagem, a gente só se preocupa em jogar a semente, né? A gente não se preocupa com o quê? De trabalhar a terra. As pessoas precisam ser trabalhadas para receber a mensagem, né? Então isso é extremamente importante. Se você puder passar a próxima. E aí, nessa parábola, a gente precisa ver que tipo de solo, ou de coração, ou de mente é a sua. A parábola fala que o semeador saiu a semear a sua semente. Uma semente caiu em terra do beira do caminho, uma terra dura. O que é uma terra, uma beira do caminho? Quando você vai, o agricultor, ele tem um beira do caminho, que é isso aqui, e a terra de cá, para, esse lado de cá para adubar, e esse lado de cá para adubar, trabalhar a terra. E ele passa, essa terra aqui fica chão batido, dura. E aqui ele trabalha a terra e joga a semente. Aqui ele trabalha a terra e joga a semente. Algumas terras caiu exatamente na terra dura, na terra de chão batido. Essa semente, ela não conseguiu penetrar. Aí veio uma ave, pegou e foi embora. E a outra terra, era uma terra cheia de espinho. A terra cheia de espinho, uma semente cai lá e sufoca a semente e morre. A outra terra é uma terra cheia de pedras. Cheio de pedras. O que acontece numa terra cheia de pedras? Ela não cria raiz, não tem profundidade. E aí quando vem a tempestade, vento, a semente, então a árvore então se desfaz. E ele diz que tinha uma terra boa que produziu uma grande árvore e produziu muitos frutos. Então a gente tem 3 terras estragadas e uma terra boa. Okay? Então ele está dizendo o seguinte, que tem 3 terras com a saúde mental comprometida e tem uma terra que tem uma saúde mental boa. A que tem a saúde mental boa, o que aconteceu? Prosperou ou não?
Cresceu ou não? Cresceu. Então a gente precisa trabalhar a saúde mental das pessoas ou não? Precisa. Precisa. Agora, quando eu vi essa parábola, eu fiquei meio, no primeiro momento, triste, meio chateado. Sabe por que eu fiquei chateado com essa parábola no primeiro momento? Porque eu olhei e vi assim, tem uma terra boa e 3 estragadas. Aí eu fiquei pensando, será que a minha é boa ou estragada, né? E a sua, é boa ou estragada? Quantos aqui tem uma terra boa, pessoal? Tá? Puxa vida, ninguém levantou a mão, né? Maravilha. Tá? E é isso que eu comecei a perceber, né? Porque eu percebi assim, puxa, se tem uma terra boa e a minha está estragada, porque eu também tenho consciência que a minha está estragada, e aí estou acabado, né? Então a semente vai vir aqui e não vai florescer. Um privilegiado qualquer, que tem uma terra boa, é que vai ter a terra sendo trabalhada e crescer. Mas aí eu fui pesquisar, eu fui ler. E nessa pesquisa, tem um livro chamado Parábolas do Semeador, e a autora do livro, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte, que antes de se jogar a semente, tem que fazer o quê? Preparar a terra. Eu acho que a gente, nos nossos projetos evangelísticos, né, a gente está aí com um grande desafio esse ano, que é o projeto Vila 2020. A gente está com um projeto de trabalhar um projeto missionário da Vila. No dia 19 de setembro, a gente vai ter aqui, sábado que vem o pastor já vai estar fazendo à tarde uma reunião sobre esse projeto, né? O 2020. E no dia 19 nós vamos ter uma pregação aqui de alguém mostrando sobre o evangelismo urbano. Como ele faz o evangelismo urbano, como essa pessoa faz. Ele trabalhar com pessoas lá fora. E à tarde nós vamos ter aqui uma feira de ministério. Nós vamos ter aqui lá embaixo, vamos ter um almoço coletivo na igreja. Você já está convidado, você também que está nos assistindo também está convidado. E nós vamos ter lá mostrando como trabalhar a questão da missão lá fora. Aí vai ter um grupo que vai trabalhar, explicar para as pessoas o que é uma feira de saúde, por exemplo. Você sabe o que é uma feira de saúde? Como eu posso fazer o evangelismo urbano usando uma feira de saúde? E aí você quer saber como funciona isso? Venha às 19 e você passa o dia com a gente, à tarde vai ter um pessoal explicando. Aí vai ter um pessoal também que vai estar explicando, porque eles vão vir aqui falar sobre evangelismo com moradores de rua. Eles têm um trabalho fantástico sobre com morador de rua. Vão trazer os moradores de rua, alguns moradores de rua vão vir aqui. E um que se converteu, que mudou, que já saiu, e ele vai estar falando e dando o seu testemunho. E ele vai explicar o que é um evangelismo com moradores de rua. Nós vamos ter também um projeto que é o RH Solidário. Se você trabalha com RH aqui na igreja, quer participar, me procure. A gente está querendo conhecer o pessoal que trabalha com RH. A gente quer trabalhar esse conceito de RH solidário, que é ajudar as pessoas que estão desempregadas a se recolocar no mercado, como fazer um bom currículo, como fazer uma entrevista de emprego, como o processo de recolocação. E aí vai ter um grupo falando sobre isso. Você vai entender que se você quer participar desse grupo. Vai ter o grupo de oração também, que vai estar presente. O Ministério de Oração, o que é esse ministério? Vai ter um grupo, pessoal vai estar falando sobre como trabalhar o evangelismo de oração através do WhatsApp. O Jabes, meu filho, ele tem 100 grupos de oração no WhatsApp. E ele vai estar explicando como funciona esse negócio. E mostrando, testemunhando, né? De pessoas que foram abençoadas por Deus por esse processo. Então a gente tem uma preocupação muito forte com o evangelismo. E a gente quer um evangelismo onde a gente não leve só a semente. Porque tem evangelismo que só quer levar a semente. E que se dane. Fiz minha parte, levei a semente. Mas a gente quer cuidar do quê, pessoal? Do coração das pessoas. Da terra das pessoas. A gente quer cuidar da terra das pessoas, da saúde mental das pessoas. A gente quer ajudar as pessoas a terem uma terra mais saudável. Porque você conhece pessoas que têm uma terra dura, terra de chão pisado. Você sabe o que é uma terra dura? Quando a gente vai lá fazer um trabalho com um morador de rua, a gente consegue perceber que tem pessoas que têm uma terra dura, está endurecido o coração daquelas pessoas. Mas a gente dentro mesmo da igreja tem pessoas que estão endurecidas também. Sabe o que são pessoas endurecidas? São pessoas que têm um orgulho muito forte. Por que ela tem um orgulho muito forte?
Porque o orgulho é um mecanismo de defesa, é algo que você faz para se proteger. Se proteger do quê, Augusto? Quando você é pisado, se lembra, uma terra dura é uma terra chão batido, foi pisada. Quando você pisa numa pessoa, pisa na pessoa, como é que ela se sente? Mal. Quando ela é humilhada demais, ela vai endurecendo. Ela então se torna uma pessoa orgulhosa. Ela empina o nariz e o queixo e diz: agora eu vou me sentir superior a todo mundo. Ninguém mais vai me colocar lá embaixo. Ninguém mais vai me pisar. E como para eu não correr o risco de ser pisado, eu nunca vou dizer que estou errado. A minha opinião sempre vai estar certa. E eu nunca vou mudar de ideia. Por quê? Porque se eu disser que eu estou errado, alguém pode me pisar, me humilhar. Você conhece pessoas assim, que são duras de coração, não são capazes de pedir desculpa, não são capazes de se humilhar e dizer errei, que ela briga pela ideia dela, tem uma ideia fixa, a ideia dela é a correta e ela não vai mudar. Por isso que essas pessoas têm dificuldade, e a palavra de Deus diz, essas pessoas não entendem a palavra, elas não entendem. Você entendeu por que as pessoas não entendem a palavra? Você conhece pessoas assim? Eu gostaria que você pudesse passar para mim. Isso. Pode passar mais uma. Mais uma. Você conhece pessoas que não entendem? Você fala para ela uma coisa, você está dizendo para ela, olha, use o capacete. E ela está dizendo assim, olha, eu não preciso usar o capacete. Olha, eu não preciso. Nunca aconteceu nada comigo. O problema, pessoal, não é jogar a palavra na cabeça das pessoas. O problema não são colocar novas ideias na cabeça, mas sim tirar o quê? As velhas ideias. Por que eu não tiro as velhas ideias? Por que tem que ser do meu jeito, da minha maneira? Sabe por quê? Porque eu não estou amolecido, meu coração está duro, eu estou morrendo de medo de ser humilhado por vocês. Então eu tenho que ficar rígido aqui, defender a minha ideia. Sabe, as pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra de Deus e fazem isso. Não, mas isso que está aí dizendo na Bíblia não vai acontecer, não. Isso não é bem assim, não. Você está exagerando. A palavra de Deus não entra. A palavra de Deus não tem efeito na mente, porque a mente está dura. Quantas vezes a gente não entende a palavra de Deus? Vocês têm momentos que vocês leem a Bíblia e não entendem a Bíblia? Ou só eu só? Aí a gente tem que olhar para a gente, né? Será que a minha mente nesse momento não está dura? Eu quero que a palavra de Deus combine com o que eu penso, e não combina. Eu não entendo nesse negócio. Não combina com o que eu penso? A mente dura. Aquelas pessoas, vocês vão ver aqui alguns testemunhos, dia 19, pessoas que foram feridas e elas ficam lá, pessoas que têm dificuldade de você se aproximar delas, de tocar nelas, porque elas estão tão duras, elas acham que se você for tocar é para machucar. Olha que coisa, tem gente que tem a cabeça dura, né? O evangelho não entra, né? Entra do jeito dele, entra superficialmente, mas Deus quer curar a nossa terra, essa é a promessa, essa é a promessa. Vocês conhecem a outra terra, uma terra cheia de pedras, cheio de pedras? O que é uma terra cheia de pedras? Pedras representam o que no seu caminho, pessoal? Quando você encontra muitas pedras no seu caminho, você identifica isso como o que, simbolicamente? Obstáculos. Tem gente que tem na mente, tudo é difícil, tudo é um obstáculo, tudo é complicado, mas não dá para fazer, é complicado. Ah, gostei dessas ideias que você falou aí, não dá para fazer. Ih, morador de rua, isso é complicado. Ih, feira de saúde é complicado. Ih, tudo é complicado. E aí, para aqueles que são muito complicados, vai ter uma sala especial. Porque tem que trabalhar a mente, não se esqueça disso. Uma sala especial, você vai olhar todos aqueles ali, e aí não, tudo isso para mim é complicado, Augusto. Então vai ter uma sala que vai fazer stand-up. Você tem uma ideia maravilhosa? Pois é, vai para essa sala e vai fazer o processo de germinação dessa sala, dessa ideia. Né? Fazer nascer essa ideia. Então vai ter um grupo que vai trabalhar a germinação da sua ideia. Você tem uma ideia maravilhosa e quer colocar em prática? Vai para esse grupo. Claro,
Só que aí você vai ter que entender uma coisa. Quando você vai para esse grupo, vai ter lá o quê? Um formato, né? Ah, mas aí eu não quero, tem que ser do meu jeito. Então você vai ter que trabalhar, a gente vai ter que trabalhar com muito carinho para que a sua terra comece a o quê? A amolecer, né? Aí vai ter um trabalho para amolecer a terra. Agora, você entende? Quando as pessoas sempre acham que tudo é difícil, tudo é complicado, o namoro é complicado, arrumar um emprego é complicado, e ainda mais que esse negócio de sábado, tem que guardar o sábado, isso é muito complicado essa igreja. Ah, mas não pode isso, mas não pode aquilo, é muito complicado tudo isso. Você entende? E aí que eu fico imaginando assim, não pode isso, não pode aquilo. Quantas pessoas têm a noção de que o adventismo é um não pode? Porque na minha cabeça, eu não tenho pelo menos essa terra eu não tenho. Eu acho que eu tenho mais a outra, a cabeça dura mesmo, né? A terra meio dura. Mas essa do obstáculo, não tenho essa dificuldade de ver. Para mim não existe o não, porque eu não tenho essa terra de experiência de obstáculo. A minha terra é mais dura, eu já sou meio cabeça dura, né? Aí eu tenho que ser mais duro. Aí Deus está trabalhando comigo para amolecer a minha terra. Mas tem gente não, tem gente que teve uma experiência de vida onde tudo é difícil, tudo é complicado. Então, quando ela vai lidar com a palavra, tudo é complicado. É complicado. E aí a gente precisa aprender a trabalhar a terra, né? E vamos para o próximo. A gente tem que... Tem coisas na vida que a gente vai ter que abrir mão, né? Se a gente quiser trabalhar a terra. Eu tenho que abrir mão do meu orgulho, pessoal, para trabalhar a terra? Tenho, né? Eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Tem gente que segura o orgulho e não abre mão. Eu tenho que abrir mão. Então Deus está trabalhando comigo para trabalhar a liberar o orgulho. Joga esse negócio. E as pessoas falam assim, mas você está com orgulho ferido. Eu feri o meu orgulho. Eu falei, deixa ferir mesmo, deixa machucar mesmo. Esse negócio tem que ser destruído, né? Acabar com esse negócio. Mas tem gente que não só pega o orgulho, pega o quê? O medo, né? O medo, ele segura o medo. Não vou largar o medo. Eu não posso largar o medo é um bom conselheiro. Passa para o próximo. Mais um. Aí tem gente que gosta assim, olha, essa é uma ideia de motivação, né? Eu gosto de ser motivado assim. Hoje temos uma novidade para vocês. Nós contratamos um especialista em motivação. E o especialista em motivação é aquele rapaz ali que está com chicote. E tem gente que quer motivar espiritualmente dessa forma. Eu tenho que sentir que se eu não for pregar a palavra de Deus, eu vou morrer no fogo do inferno, né? Então eu preciso ver que vai ter alguma coisa errada acontecendo comigo. Aí a gente precisa, Jesus já está voltando, e se você não pregar, você vai morrer no fogo do inferno. Né? Você entendeu? A motivação é por medo. A gente tem muita motivação por medo, né? Você vive voltado pelo medo? Então quer dizer que o seu Deus não te ama. Ele não te ama o suficiente para te esperar. Ele vai te detonar no meio do caminho. E tem aquelas que a gente ouve assim, olha, se você não fizer como é que chama? Sua entrega hoje, você conhece aquela história daquela menina que morreu, veio aqui e não fez a entrega e terminou um dia depois, morreu? Você conhece? Pois é, faça sua entrega, porque você pode morrer amanhã, hein? É um medo. Então, peraí, deixa eu fazer minha entrega pelo medo, porque senão eu posso morrer amanhã. Quer dizer, Deus não me ama. Ele é um Deus que Ele não espera eu. Ele não espera meu tempo. E se eu tenho medo, eu tenho que fazer as coisas, né? Olha que coisa. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar o amor. E se a gente quer levar a mensagem para as pessoas, a gente tem que trabalhar a terra. E para trabalhar a terra, vocês viram o seguinte, o orgulhoso precisa do quê, pessoal? A terra dura precisa do quê para a gente trabalhar aquela terra? Jogar água nela para ela ficar mole. E a água é o quê? Na relação humana, a água é o quê? Hein, pessoal? A água é amor. Amor. É envolvimento, né? Amoroso, envolvimento carinhoso, envolvimento de valorização do outro, né? Quando a gente ama o outro, a gente valoriza o outro, se envolve com o outro. Então, quando eu estou no ministério de querer levar a palavra para as pessoas, eu tenho que antes pensar o quê? Em amar essas pessoas.
Então, se eu não sou capaz de amar aquele morador de rua, se eu não sou capaz de amar aquelas pessoas que eu vou ajudar, seja com o quê? Com RH solidário, seja com saúde, seja com o quê? Não adianta nada levar a palavra, porque aquela terra está estragada, todas as terras estão estragadas, e a gente precisa aprender a amar as pessoas. Olha que coisa. E amar as pessoas, a primeira coisa é o quê, pessoal? É aprender a respeitar as pessoas como elas são. Então, se eu sou um orgulhoso, confesso ainda por cima, aí vocês a partir daí vão me amar ou não? Pô, o cara diz que é orgulhoso, cara, que é absurdo, não pode isso. Prega ainda é orgulhoso. E aí? Será que eu sou capaz de ser amado apesar de ser orgulhoso, ou a gente só ama quem são os humildes? Hein? Hã? Não. Você entende? A gente aprender a amar os orgulhosos. Pessoal, eu preciso que vocês amem os orgulhosos, viu? Preciso disso. Porque senão o coração não é amolecido. Como é que você vai fazer uma pessoa orgulhosa amolecer o coração dela, se não for amor? Como é que você vai fazer para uma pessoa que está morrendo de medo, deixar de ter medo, simplesmente dizendo assim, olha, para de ter medo, cara, você precisa confiar em Deus. Sim, tá bom, mas eu estou com medo. Eu preciso que você me ame. Quanto mais amor eu receber, mais medo, menos medo eu vou ter. Não é? Eu preciso aprender isso. E tem um outro processo que é uma terra, né? Uma terra que está estragada também, que é a terra cheia de espinho. Cheio de espinho. Dá para passar? Essa terra cheia de espinho. Mais um. A terra cheia de espinho fala que é uma terra de pessoas que se preocupam demais. Você conhece pessoas que ficam muito preocupadas? A preocupação com a vida, a preocupação com o dinheiro, com o trabalho, com as coisas. Ele não para de se preocupar. Ele vai dormir e ainda continua preocupado. Você conhece pessoas assim? Que a mente não para. Tanto não para que a gente está hoje com o que o Augusto Cury chama de síndrome de pensamento acelerado, né? As pessoas não param de se preocupar. E quando eu estou preocupado, pessoal, quando eu estou preocupado, tem como a palavra de Deus entrar na minha mente? Tem? Não tem. Por que não tem? Você já conviveu com pessoas preocupadas? Imagina, você conviver com uma pessoa que está desempregado em casa, uma pessoa que está doente em casa, ela fica preocupada com a doença, com o desemprego, você não consegue conversar com a pessoa, porque ela só vê a tragédia, só vê o problema, e ela acha que ela pode resolver o problema. Por que a gente se preocupa? Porque eu acho que eu posso resolver o problema, por isso que você se preocupa. E quando eu acho que eu posso resolver o problema, eu estou me colocando no lugar de quem? De Deus. A palavra entra? Não entra, porque você não precisa da palavra. Você entende como a gente precisa trabalhar a terra? Uma terra dessa precisa ser trabalhada, porque se ela só tem preocupação, não adianta a gente pregar, não adianta a gente levar a palavra, porque ela vai estar ouvindo a palavra e em seguida ela sai daqui preocupada com a palavra. E ela quer resolver o problema dela, porque ela saiu preocupada. Ela viu que o problema dela é o seguinte, que ela tem uma terra estragada. Ela descobriu hoje que tem uma terra estragada. E agora, o que eu faço? Estou com a terra estragada. Significa que eu vou perder, que a semente não vai florescer, e eu vou me perder. E o que eu vou fazer? Estou acabado. Entendeu? A preocupação fica ainda, porque é algo mecânico, é algo que ela aprendeu a fazer. E a gente precisa trabalhar essa terra. E aí tem uma outra coisa dessa terra cheia de espinho, mais uma. Que é assim, pessoal, você conhece pessoas que quando falam, elas machucam? Conhece? Tem pessoas que são assim, né? Elas têm um espinho na fala, porque é uma terra cheia de espinho. Então, na hora que ela fala, ela machuca. Tem gente que tampa o ouvido e fala assim, eu prefiro não ouvir, porque essa pessoa fala, machuca a gente. E tem pessoas que falam assim, eu falo mesmo, eu sou autêntico. Falo mesmo, não sou autêntico. Tem que falar, eu falo. Vou ficar enrolando. Machuque quem tiver que machucar, mas eu vou falar. Ela tem um orgulho de ser assim, né? Na mente dela, ela assim. E não importa se ela vai machucar, se vai ferir. Você entendeu que levar a palavra para essa pessoa é difícil?
Porque levar a palavra para essa pessoa significa que ao você levar a palavra, ela vai te machucar. E você está disposto a ser machucado? Você não tem como trabalhar essa terra se você não estiver disposto a ser machucado. Você entendeu que o problema não é só levar a palavra? O problema é trabalhar com a terra também? Então, se eu estou levando a palavra, mas tem uma terra que está espinhosa, eu vou pensar 2 vezes nessa proposta. Porque assim, não vou levar, vou mexer lá, vou receber espinho, vou me machucar, é melhor ficar aqui, deixa cegado, não é? Quem sabe ela recebe a palavra de outro jeito. Então parece que a gente está com uma dificuldade muito grande de levar a palavra. Por que será? Porque a gente tem terra estragada e a gente não quer lidar com isso. Agora, sabe qual é a grande miséria desse processo? É que como eu não quero trabalhar a terra das pessoas lá fora que estão estragadas, eu também não estou trabalhando a terra de quem, pessoal? A minha mesmo. Nem a das pessoas que eu digo que eu amo, que eu convivo. Então a gente tem uma comunidade, de repente, que tem a palavra, mas a terra está estragada. E para você poder trabalhar a terra, você vai ter que olhar primeiro para a sua terra, né? Ver esse processo. E aí a gente vai avançando. Mais uma. Tem a terra boa, a gente viu que a terra boa é a terra que se permite ser trabalhada. A gente vai voltar nisso, mas mais uma. O que é uma terra boa pode passar. Aí eu queria pegar esse versículo que está na parábola de Jesus. Ellen White está dizendo o seguinte: a semeadura, o Cristo descreve diversos resultados da semeadura, como dependente do solo. O semeador e a semente são, em cada caso, os mesmos. Cristo, desta maneira, nos ensina que se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disso. Dá para entender agora? Se eu não estou crescendo com a palavra que eu estou lendo, que eu estou ouvindo na igreja, eu devo procurar a razão disso em quem? O que é que ela fala? Nós mesmos. Mas a gente joga, como tem uma terra estragada, cada um faz o seu mecanismo, né? O orgulhoso não vai admitir que ele tem problema. Como não admite que ele tem problema, o que é que o orgulhoso normalmente faz? Joga o problema para o outro. Isso não é problema meu, é o pastor que não está pregando direito. Saca sermão, sabe cada sermão? Tem nada a ver esse sermão. A gente não cresce desse jeito espiritualmente, né? E é o outro, porque eu não sou bom, né? Imagina, eu analiso o sermão dele, digo que o sermão dele é pequeno, e o meu é melhor. Então, o orgulhoso, a terra dura, vai analisar assim. Ah? E a terra cheia de pedras, o que ele vai dizer? Por que ele não está crescendo espiritualmente? É difícil, né? Está uma crise danada, é difícil ser cristão, é difícil, complicado ser adventista, com cheio de regras, cheio de coisas, cheio de não pode. Você não concorda que é difícil? E ainda tem um monte de gente chata naquela igreja, que atrapalha a nossa vida, fala um monte de besteira, faz um monte de coisa. Ele só vê problemas, só vê obstáculo. Ele não está colocando nele mesmo. E a terra cheia de espinho? E a terra cheia de espinho, pessoal? Ele está preocupado. Você conhece o legalista? Vocês conhecem o legalista? Quando o legalista ele percebe que ele não está conseguindo ser salvo, o que é que ele faz? Ele fica preocupado, tem que ser salvo. O que é que precisa ser salvo? Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo. Nossa, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo. Então ele vai se preocupar o que ele tem que fazer. Eu preciso fazer, disseram que eu tenho que fazer algo para eu ser salvo, então eu tenho que fazer. E ele vai procurar fazer. E não só vai procurar fazer, sabe por quê? Porque como ele não sabe fazer, ele vai ficar olhando quem não faz, né? Aí ele fica gastando tempo olhar para quem não faz. Está vendo? Aquele fulano não faz aquilo não está fazendo lá não. Olha, está vendo? Aquilo lá também não está sendo feito não. A gente reage de acordo com a nossa mente. Né? Então eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Isso é entrar no processo do divã de Deus. Né? Deus está querendo que a gente olhe para a gente mesmo. Mais um. E aí esse texto é muito bonito. É parábola de Jesus... as parábolas, né?
Os ouvintes, comparado com a beira do caminho, ou os pedregais, ou cheio de espinho, não precisam permanecer assim, essa é a boa nova. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encantamento da arrogância que mantém os homens absortos em coisas mundanas e despertar anelo pelo tesouro imperecível. Resistindo os homens ao Espírito, torna-se desatentos ou negligentes para com a palavra. E aí ele vai dizer, ela vai dizer, eles mesmos são responsáveis pelo endurecimento do coração. Ou seja, nós mesmos endurecemos nosso coração. Nós mesmos deixamos a pedra continuar. Nós mesmos deixamos o espinho continuar. Ela está dizendo o seguinte, se você não for humilde o suficiente para reconhecer o estrago que tem na sua mente, sabe o que sua mente vai fazer? Se você é orgulhoso, você vai fazer de tudo para manter o seu orgulho. Se você é uma pessoa que se preocupa, você vai fazer de tudo para continuar se preocupando. Se você é uma pessoa que tem medo, que tudo é um obstáculo, sua mente vai fazer de tudo para tudo ter medo, para tudo ter um obstáculo. Olha. Ou seja, se você não se deixar ser transformado por Jesus, não tem salvação. Porque a sua mente não será capaz de promover a cura. Olha que coisa. A sua mente não é capaz de promover a cura. Então eu preciso abrir. E esse é o processo da terapia, né? Você está lá com a pessoa no processo da terapia, tentando mostrar para ela, primeiro, como está o terreno estragado. E tem algumas pessoas que têm uma maior dificuldade. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, olha, Augusto, eu só estou aqui porque a minha esposa pediu para vir. Mas eu não tenho problema nenhum. Como uma pessoa está falando dessa, eu já fico preocupado, porque a terra está estragada, muito estragada, e ele não quer enxergar. E o que faz ele não enxergar? Talvez seja o orgulho dele, talvez seja o espinho que ele tem lá, ou seja, as pedras. E aí você tem que ter todo um trabalho de fazer ele enxergar que a terra dele está estragada. Esse trabalho, o Espírito Santo está querendo usar você e eu para ajudar o outro a reconhecer. Porque a função do Espírito Santo, a primeira função do Espírito Santo qual é, pessoal? Não é reconhecer que a sua terra está estragada? Não é? Convencer você do pecado, que sua terra está estragada. Esse é o processo. Deus está querendo trabalhar na nossa mente esse processo. O próximo. E aí a gente volta para o começo. Esse é o divã de Deus. Só foi uma introdução para o divã. Deus está dizendo aqui o processo terapêutico dele. Olha lá, ele está dizendo. Se você que se diz adventista, cristão, que acredita em Deus, você que está nos assistindo, que diz que confia em Deus, acredita em Deus, que se chama pelo meu nome. Aí ele diz o seguinte, você quer deitar no divã? Você quer fazer terapia comigo? Quantos aqui querem fazer terapia com Deus? Já tem um número maior, maravilha. Primeira coisa que Deus fala para você fazer terapia com Ele, não é orar. A gente pensa que é orar, né? Mas não é orar. Qual é a primeira coisa que Ele manda você fazer? Se humilhar. Se humilhar. Então Deus está dizendo que a primeira coisa, se você quiser deitar no divã dele, você precisa se humilhar. E o que é se humilhar? Se humilhar é tomar consciência de quem eu sou, do tamanho que eu tenho, do estrago que tem a minha vida. Eu não sou nem mais nem menos, mas eu preciso saber quem eu sou. Que eu tenho orgulho, que eu tenho medo, que eu me preocupo demais, quero me colocar no lugar de Deus. Quem eu sou, eu preciso tomar consciência. Eu não preciso me esconder. E aí a gente precisa entender esse processo de humilhar. Se a gente vai lá em Tiago, Tiago tem uma passagem muito bonita, Tiago 4, que diz assim, Tiago 4,10. Tiago 4,10 fala assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos... É uma promessa. Se humilhe, que Ele trabalha você terapeuticamente. Ele vai deixar você bem na terapia. Você não vai sair ruim dessa terapia, mas você precisa se humilhar. Agora, você sabe o que é se humilhar? A gente só gosta desse versículo, o 4,10. Se humilhar perante o Senhor, Ele vos exaltará. Agora, leia o 9. 4,9. O que está escrito aí no 4,9? Ele pede para você fazer o quê antes de se humilhar?
Vamos ler? Ele diz assim: senti as vossas o quê? Senti as vossas misérias. As misérias a gente acabou de falar, né? Das terras estragadas. Tome consciência de como está a sua terra. A sua terra está estragada, isso é uma miséria. Ele diz: senti as vossas misérias, lamentai por isso, chorai, converto o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai perante o Senhor, Ele vos exaltará. Olha que coisa. A gente tem hoje uma teologia e psicologia do sempre alegre, né? A gente quer brincar de poliana, de que está tudo bem, e quanto mais você brinca de tudo bem, fica tudo bem. Não, senhor, a sua terra está estragada, não adianta você ficar brincando que está tudo bem. E Deus diz: você quer se humilhar? Sinta a sua miséria, lamentai por isso, não goste disso, chore, porque esse é um motivo de chorar mesmo, não é legal ser assim, não tem motivo nenhum para rir, então para que está rindo? Lamentai e chorai, convertei o vosso riso, sua tristeza seu riso em pranto. Aí ele diz: se humilhe assim, porque eu te exalto, aí agora eu te coloco lá em cima, agora eu te saio, faço você sair dessa, e aí você vai sair bem da terapia. Mas precisa primeiro passar por isso. Talvez seja por isso que a gente não quer muito um processo terapêutico, né? E a gente engessa alguns processos terapêuticos aí, onde as coisas têm que sempre estar no positivo, né? Algumas pessoas têm como um hino oficial o sempre alegre, né? Deus está querendo falar para a gente: olha, você quer deitar no divã? Você vai ter que olhar para você. Não venha deitar. As pessoas sentam lá no consultório e começam a falar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Falei: legal, mas e aí, você está fazendo o quê aqui? Não, sabe? Está aqui, me disseram que é bom isso aqui, que é legal, que faz, mas é bom mesmo, mas e aí, mas o que tem? Não, mas não tem nada, ele fica com dificuldade de falar, né? Ou então, ele fala de todo mundo no consultório. Ele fala da mulher, fala do tio, da tia, da prima, da avó, do cachorro, e ele não fala de quem? Está dando 5 minutos para acabar a sessão, e ele não fala dele. E Deus, está na hora de falar de você. Sabe o que é se humilhar? É quando você convida uma pessoa para ir para a sua casa, sabe, sábado a gente está encontrando pessoas, de repente não dá para ficar, leva para comer em casa, e aí você abre a porta da sua casa e você vê aquele sofá rasgado, olha para a pessoa, sofá rasgado, olha para a pessoa, pede a pessoa para esperar um pouquinho, vai lá, põe a almofada em cima do sofá rasgado. Isso é humilhar? É? Isso é o quê? Isso é orgulho, né? Eu estou querendo esconder o quê? O meu sofá rasgado. No divã de Deus não dá para esconder o sofá rasgado. Por isso que não adianta orar sem humilhar. Não tem sentido nenhum oração. Essa história de que qualquer forma de oração vale a pena, não é real, não é bíblico. Deus viu 2 tipos de oração e um falou: esse que se humilhou, chegou lá e disse: olha, Deus, eu não tenho nem coragem de te olhar, de como eu sou pecador, sou indigno, sou terrível, nem tenho coragem de estar lá na frente pregar, mas eu sou terrível, preciso da sua misericórdia. E o outro orou: ainda bem que eu não sou igual a esse cara, minha terra está boa, né? E Deus falou: qual a oração que foi ouvida? A daquele cara que se humilhou. Então, o processo terapêutico de Deus, deitar no divã de Deus, significa tomar consciência de como eu sou, de como eu estou, sem medo, né, do amor de Deus. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Augusto, mas eu posso falar para Deus quem realmente eu sou? Será que Ele vai continuar gostando de mim? Essa mente é uma mente de quê, pessoal? Cheia de pedra, dura ou cheia de espinho? Hã? O que é que vocês acham? É uma mente cheia de pedra, é uma mente movida pelo medo. Eu tenho medo de que Deus não goste porque eu errei, porque eu não fiz correto, porque eu não fiz direito, porque eu não sou um bom cristão, porque eu não consigo ler a Bíblia direito, eu tenho medo de Deus, então eu fujo de Deus. Com a mente que tem medo, foge de Deus. A gente precisa levar amor para as pessoas, aí a gente leva a palavra, tem sentido, né? Dá para entender esse conceito? A terapia de Deus primeiro é humilhar. Aí agora com a humilhação eu posso orar. Aí eu vou orar.
eu oro. E oração, pessoal, é abrir o coração a Deus, é dizer para Deus o que está acontecendo comigo. No processo terapêutico de Deus, a oração não é você ficar falando só pelos outros, porque não tem problema a oração intercessória é maravilhoso. O problema é quando você só faz oração intercessória, você só pede pelo outro e você não pede por você. Você não pede pela sua mente que está estragada. Porque você tem dificuldade, primeiro, sua mente é dura de achar que a sua mente está estragada, né? Então você não vai pedir isso. Se sua mente é cheia de medo, você não vai pedir porque Deus já sabe que você é um errado. Então Deus não vai te dar nada. E se sua mente é cheia de espinho, de preocupação, você não vai pedir a Deus. Você vai ficar preocupado com você mesmo, tentando resolver o seu problema. Então você não vai pedir a Deus. Você entende? Que eu preciso trabalhar a mente. Se eu não trabalhar a minha mente, eu vou ter dificuldade de trabalhar meu crescimento espiritual. Deus está dizendo, olha, se humilhe, perceba quem você é. E aí chega para mim e diz, olha, Deus, eu tenho uma mente dura, eu sou duro de coração, difícil eu mudar de ideia, difícil eu pedir perdão, desculpa. Me ajuda, amolece essa mente. Confessa a Deus quem é você. E isso é o que Deus está pedindo. Aí ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Apesar de eu ter o orgulho, eu não quero o orgulho. Apesar de eu ser medroso, eu não quero o medo. Apesar de eu ser uma pessoa que me preocupa demais, que eu firo as pessoas quando eu falo, eu não quero ser assim. Deus, eu não quero, eu odeio ser assim. Eu quero que o Senhor mude isso de mim. Me tira isso. Eu preciso tomar a decisão. Aí está completo. A sequência é completa. Deus diz, se você se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. E se a gente tem uma igreja onde a terra é sarada, nós temos uma igreja com uma saúde espiritual muito boa. E o que é uma igreja com uma saúde espiritual muito boa? Pode passar o próximo e o próximo, já direto. O próximo, pode ir para o próximo. Isso aí, vamos finalizar com isso. Sabe o que é uma igreja com saúde? A saúde de uma igreja não é avaliada pelo número de pessoas que entram para adorar. É pelo número de pessoas que saem para... Saem para quê? Trabalhar a terra e gerar semente. Mas a gente não quer trabalhar a terra, porque eu não quero trabalhar a minha terra. Você só vai trabalhar a terra dos outros quando você trabalha a sua. Teoricamente, um psicólogo, para trabalhar a terra de alguém, tem que alguém trabalhar a terra dele, né? Ele tem que estar um pouquinho melhor que o outro, né? Mas parece que a gente não quer isso, né? E a ideia é hoje essa reflexão. A reflexão de que a gente possa sair daqui com a ideia seguinte: não se contente só com a palavra é importantíssima, tem o poder, mas se você não trabalhar a sua terra, essa palavra não vai crescer, não vai desenvolver. E eu gostaria nesse momento da gente vivenciar isso que a gente está falando aqui, deitar no divã de Deus. Você vai fechar seus olhos, você também que está nos assistindo, onde você estiver, você vai fechar seus olhos, né? Para você concentrar sua mente, focar sua mente. Você vai focar ela em quê? Eu vou trabalhar esse processo terapêutico com Deus, deitar no divã dele. Ele pediu para eu ser humilde, eu vou ser humilde. Humilde é o quê? Eu vou mostrar quem eu sou. Não adianta disfarçar. Seja você com Deus. Esse é o momento. E aí, quando você descobrir quem você é, qual é a sua terra, de que jeito está, leva isso para ele. Ele fala: venha a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. Traz para mim a sua terra. Você está cansada de ser assim, você não aguenta mais ser assim, porque o orgulho é uma coisa terrível, o medo é uma coisa terrível, a preocupação, a ansiedade, a angústia é uma coisa terrível. Leva isso para Deus. Busca a face dele. Tá? E tome a decisão. De quê? De não querer ser assim. Aí a gente vai ter a certeza que ele vai iniciar o processo do quê? Da cura. E não se esqueça isso, né? É o processo de cura. Porque entra a pessoa no consultório e já chega assim: e aí, Augusto, quanto tempo eu vou ficar curado? Daqui uma semana, 2? Falei: filho, se eu conseguisse fazer esse milagre, em uma semana curar as pessoas, não dá. Isso é um processo de santificação, que a gente chama. Ou seja, a sua mente está sendo trabalhada de glória em glória, até um dia ser perfeita. Aí no céu nós vamos ter uma saúde mental
plena, e eu vou ficar feliz porque eu vou entender o que é isso, né? Porque a gente não sabe o que é isso, ter saúde mental. Entendeu? Então, como estamos? Vamos finalizar com a oração. Você vai fazer a sua oração, eu vou fazer a minha, eu digo amém, e aí a gente finaliza. Você aí também em casa, onde você estiver assistindo pela internet, faça a sua oração. Mas você vai fechar seus olhos, não fale com Deus ainda. Você fecha seus olhos, antes de orar, você vai se humilhar, para que a gente possa ter uma igreja com saúde. Ok? Se humilhe, leve para Deus a sua realidade, não importa qual seja. Tome a decisão de mudar essa realidade, e aí vamos ter a certeza que Deus está operando um milagre. Amém, Senhor. Querido amado Pai, estamos aqui, Senhor, agradecidos, porque através da Tua reflexão, da Tua palavra, percebemos, Senhor, que o Senhor está querendo curar a nossa mente. Percebemos também, Senhor, o quanto a nossa mente está contaminada, precisando de ajuda, para que a palavra que Tu está semeando na nossa mente possa crescer, florescer e dar muitos frutos, Senhor. Queremos trabalhar, mas não sabemos, Senhor. Por isso estamos aqui. Obrigado porque a Tua igreja e as pessoas que estão na internet também silenciaram e foram a Ti, Senhor. Foram a Ti em atitude de humildade, revelando, Senhor, a real condição que nós nos encontramos. E levamos para Ti essa real condição. Tomamos a decisão de não querermos ser assim, Senhor. E temos a certeza, Senhor, que através da Tua palavra, o Senhor já opera a transformação na nossa mente. Nos capacita, Senhor, a estar fazendo isso diariamente, a deitar no Teu divã diariamente, para podermos, Senhor, sermos uma igreja saudável. E a partir daí, Senhor, poder ajudar outras mentes que também estão doentes e que precisam ser trabalhadas para receber a Tua palavra. Nos capacita, Senhor, a trabalhar as nossas mentes para poder trabalhar as mentes das outras pessoas que precisam receber a Tua palavra. Obrigado porque estamos recebendo de Ti nesse momento que oramos e fomos a Ti. Continua conosco. Abençoa cada um aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor.